Mapas apresenta Saúde Mental por Natália Barnabé. Olá, estudante de mapas. Eu sou o José Otávio e estou hoje no consultório da doutora Natália Barnabé, psicóloga, psicoterapeuta, e ela vai conversar com vocês hoje sobre saúde mental. Vai dar dicas preciosas para vocês trabalharem a sua saúde mental e enfrentar essas dificuldades da universidade, das provas, do dia a dia do estudante, né, que é muito cansativo. Eu estou muito feliz aqui de estar com a Natália Barnabé, estar conversando do consultório dela, e ela vai contar para vocês agora um pouquinho da história dela e como ela chegou aqui, né, para trabalhar com psicologia, psicoterapia. Natália, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história. O Zé fez parte da minha vida por bastante tempo, né, me ajudando com bastante coisa relacionada à minha deficiência, que é a atrofia muscular espinhal, e como lidar aí com as questões de mobilidade, de fraqueza muscular, exercitar algumas coisas, né. E aí depois a gente se afastou, né, você foi para um caminho, eu fui para outro, e aí recentemente, aí alguns anos atrás, a gente se reencontrou e fortaleceu essa amizade aí, que acabou virando meio que uma parceria, né. Eu sempre gostei muito de estudar, mas estudar numa cidade pequena do interior, sendo cadeirante e depois usando aparelhos respiratórios, não foi tão fácil e tão simples assim. Então, muitas adaptações tiveram que ser feitas e muitas conversas também tiveram que ser tomadas, né, com diretores, professores, mas eu sempre tive muita sorte de encontrar pessoas que realmente estavam dispostas a aprender e a mudar algumas coisas, seja na estrutura física dos locais em que eu estudei, quanto na dinâmica de sala de aula, de aprendizagem ou das ferramentas que eu precisava para funcionar mais ou menos no ritmo, né, que as pessoas funcionavam, assim. E aí, depois que eu fiz o fundamental, uma escola, no colegial tive que ir para outra escola, então todas essas conversas tiveram que ser tomadas novamente até a escolha da psicologia, que foi mais ou menos quando eu estava no segundo colegial, segundo ano do médio. Eu tinha uns 16 anos, 16 para 17, e eu percebi que era algo que eu conseguia fazer. E aí, quando eu percebi que era algo que eu ia conseguir fazer, toda a minha história, enquanto paciente, enquanto cliente de psicoterapia, veio à tona, né? Então, quando eu fiquei internada para fazer a traqueostomia, que é por onde eu respiro, hoje em dia, eu tive acompanhamento psicológico. E eu acredito muito que esse acompanhamento psicológico foi essencial, assim, para que eu conseguisse querer sair do hospital e querer voltar para uma vida cotidiana que eu tinha até então. Então, quando eu liguei a minha história à possibilidade do curso, né, de formação em psicologia, parece que tudo fez sentido. E aí eu fui para a faculdade que é a mais próxima aqui da minha região, interior de São Paulo, né? Mas também tive que passar por todo aquele processo de conversar com o reitor, visitar a faculdade antes das aulas começarem, para saber como que ia ser o meu acesso, como que eu ia descer do carro com toda aquela movimentação de vans e ônibus, e que sala que ia ser destinada para mim, e até eu sempre teve um subtexto de eu ter que meio que convencer ou provar para as pessoas de alguma forma, para os reitores, para os professores, que eu deveria e poderia estar ali e que eu vou ser alguém a partir daquela formação dentro da profissional que eu me tornei hoje em dia, e com quase 6 anos de formação. Eu fico emocionado ouvindo o seu depoimento.
Eu fico muito feliz, né? Você se formou em psicoterapia, psicologia, tá aqui, eu estou no seu consultório, eu atendi você quando você tinha 2 para 3, 4 anos de idade, estava indo para essa cadeira, você foi muito novinha para a cadeira, né, Natália? Isso foi muito importante para você. Você se adaptou a tudo isso. Eu queria que você agora contasse para os nossos alunos, a doutora Natália Barnabé desse dicas de saúde mental para eles. Mas antes, ó, eu vou olhar aqui, ó, vocês estão vendo os livros que estão lá em cima? Livros do Freud. Atrás, olha lá atrás, tem uma Barbie cadeirante. Depois a gente vai passear com a Natália por aqui, mas antes ela vai dar dicas de saúde mental para você, estudante de mapas. Dica é muito relativo, né? Porque cada um sai aí de um lugar, tem uma história, né? Pessoas no entorno, mas baseada no meu contexto, né? De universitária e hoje em dia esse acaba sendo um dos meus maiores públicos de atendimento, né? Eu atendo muito estudante universitário. Eu acho que é ter uma rede de apoio é o essencial, né? Pode ser família, pode ser amigos, né, da própria universidade ou de outros contextos, mas que estão ali para apoiar enquanto você precisa de foco, de atenção ou de tempo, né? Que é algo que poucos têm hoje em dia, né? Pensando em localização, mobilidade, então isso é muito importante. Entender também que as nossas necessidades básicas têm que estar supridas para a gente conseguir funcionar cognitivamente, intelectualmente, né? Então, se preparar nesses quesitos também, em questão de sono, alimentação, tentar se organizar um pouco em relação a isso. Sei que não é sempre que a gente consegue, né? Algumas coisas saem aí dos trilhos, imprevistos acontecem, mas é muito importante ter esse planejamento de uma forma que seja acessível, né? E também ter a questão do descanso, né? Porque toda a nossa energia, quando a gente está estudando ou produzindo algo, ou no meu caso, atendendo, escrevendo relatórios depois, toda essa energia está direcionada a isso, né? E depois ela precisa ser recarregada. E como que a gente faz isso? Com o descanso. O descanso é dormir? Sim, mas o descanso também é desligar o cérebro, como a gente diz, né? Assistir uma série, ouvir uma música, cuidar do cabelo, passar um hidratante na pele, sair para caminhar, né? Ou andar de bicicleta, algo que esvazia aí um pouco os pensamentos que são tão tumultuados e ao mesmo tempo consiga recarregar tudo isso. A terapia acaba sendo um pouco esse espaço, né, para essas pessoas que eu atendo, que são aí estudantes universitários, é um espaço em que elas podem desabafar e, de repente, raciocinar e refletir sobre algumas situações, dificuldades ou até estabilidades que a gente encontra no cotidiano, né? Mas a gente pode sim encontrar esses respiros juntamente aí com cada fator que a gente tem no nosso dia a dia. Eu queria saber um pouquinho mais, assim, das coisas que fazem bem para você e que fazem bem para todas as pessoas. Sabe aquelas coisas que a gente gosta mesmo? Eu tô aprendendo a tocar piano, tô gostando. Eu tô fazendo yoga, tô gostando. Outras pessoas gostam muito de série e outras coisas. É realmente importante para a nossa saúde mental, Natália? Sim, com certeza. É o que na psicanálise a gente chama de constituição do aparelho psíquico, né? É um lugar mental que acaba se tornando a nossa zona de conforto, né? E ao contrário do que as pessoas pensam, é legal sim a gente se desafiar, né? Estar em lugares que não são necessariamente tão reconhecíveis assim, mas também é muito importante a gente habitar esse espaço que é a zona de conforto, que é o nosso lugar de fuga e também o nosso lugar de refúgio, né? É por isso que o nome do meu lugar aqui é Espaço Refúgio, né? Porque eu sempre precisei
desse refúgio, e como a minha patologia é progressiva, né, ela vai mudando de acordo com o tempo, eu tive que ir descobrindo novos refúgios ao longo da minha vida, né? Então, antes eu pintava, né, e eu já não consigo mais ter tanta mobilidade assim, então eu fui remodulando algumas coisas, né? Mas a coisa que permanece comigo aí, desde que eu tinha uns 12 anos, eu entrei na biblioteca da escola e peguei o Navio Fantasma para ler, é a literatura, né? Então, é o lugar que eu consigo estar sem me mover, efetivamente, né? Só com um virar de página ou o clique de uma tela, assim. Então, especialmente a fantasia, né? Eu tive aí as fases do terror, do suspense, né? Do sobrenatural, mas o lugar que eu mais me encontro, acho que por ser uma descrição de espaço mesmo, de cenário, de ambientação, né, e até de evoluções de personagem, é com a fantasia mesmo, é o lugar que eu mais me encontro. E aí isso vai para série, para filme, para músicas que contam histórias também, mas a literatura, acho que o fato de ela ser individual também faz mais diferença para mim, porque como eu sou assistida, né, por equipes de enfermagem, fisioterapia, a literatura é uma coisa que eu acesso e ela está literalmente só dentro da minha cabeça, né? Ninguém no meu entorno tem mais esse acesso. Você tem a sua individualidade, né, Isso, Natália? Com exato. isso, seu mundo, você cria o seu mundo, os seus mundos, com Sim. todas essas fantasias, essas coisas, e você vai para cada lugar desse. Sim. Quantos livros você já leu? A gente está no mês de maio, nessa gravação. Quantos livros você já leu? Este ano eu li 35. Só por hobby, né? Tipo, porque eu queria ler, né? Tirando aí o de psicanálise, psicologia. Você não conta, então, os de psicologia? Não, eu não conto, porque é estudo, né? E aí, às vezes, eu não leio, assim, tipo, do começo ao fim. Eu leio passagens, textos, anotações, né? Então, eu não contabilizo. Eu contabilizo só os que eu leio por hobby mesmo. E aí, esse ano foram 35. Qual você mais gostou esse ano, desses 35? E agora, não? Se você precisasse ir para lá agora, para o mundo desse livro, para onde você ia? Eu acho que eu tô muito presa no que eu terminei recentemente, que é um título grande, Uma Galáxia Multicor nos Confins do Universo. Uma galáxia multicor nos confins do universo. Sim. Conta um pouquinho desse livro pra gente. Ele é o 4º livro dessa escritora, a Becky Chambers. Ela é uma escritora jovem, ela não tem nem 30 anos, mas os pais dela são cientistas. Então, ela escreve ficção científica, mas de uma visão muito humana, apesar dos personagens não serem humanos, serem de outras raças, né, e funcionarem de outros jeitos, ela nos leva para esses planetas, né, que ela cria aí no universo dela. Esse último livro se passa num planeta que chama Gora, e ela constrói essas espécies. Daí o que ela faz é fazer essas espécies que são totalmente diferentes nas questões físicas, biológicas, culturais, sociais, interagirem entre si e aprenderem uns com os outros, desde linguagem e formas de comunicação até como comer, respirar, dormir. Então é muito, muito interessante. E não tem assim um grande plot, sabe? Tipo uma missão, uma aventura, uma ação, nada. Essas pessoas, né, convivendo nesses planetas das galáxias. Então, isso me dá uma sensação bem boa, assim. Agora, eu queria conhecer esse seu refúgio, essa sua sala de terapia, porque os nossos estudantes têm muita curiosidade de saber, às vezes, como funciona um setting terapêutico de psicoterapia. Pessoal,
Hoje a Natália vai mostrar para vocês. Natália, você vai falando aqui e eu vou mostrando, tá? Vamos começar? Vou até levantar. Pode falar. Aqui é a mesa, né, que foi pensada para eu conseguir encaixar a cadeira. Aqui, normalmente, eu atendo mais crianças e adolescentes, porque a gente faz atividades, aplicação de testes, né? Eu fiz uma pós em neuropsicologia, então eu faço aplicação de testes de funções executivas, de memória. Daí você usa essa mesa aqui, ó, que eu estou Isso, mostrando para o pessoal, uma mesa grande, né, que a Natália tem aqui. Ela encaixa aqui, eu tiro essa mesa que ela tem e ela está aqui muito bem adaptada nessa mesa. Espera aí, conta mais um pouquinho desse seu setting. Atrás de você tem livros. Eu deixo aqui os livros do Freud, né, e tem alguns aqui embaixo. Vou mostrar então esses livros do Freud aqui para o pessoal. Então, aí eu deixo os livros do Freud, que é o pai da psicanálise, que é a abordagem com a qual eu trabalho, apesar de usar aí alguns autores mais recentes, mais contemporâneos, né, que tem uma escuta mais ativa também. Tem alguns livros técnicos de vivências sociais, algumas coisas. Tem alguns livros infantis. Tem Diário de um Banana aqui! Estou aí agora, porque eu estou trabalhando com eles, com uma criança de 13 anos. Então, eu também uso a literatura que eu cresci lendo para trabalhar com essas crianças hoje em dia, no processo de identificação e desenvolvimento. Aí, saindo aqui da mesa, eu fiz um espaço bem amplo para que as pessoas pudessem se locomover, e eu também, né? E aí, quando eu atendo adultos, eu uso o espaço das poltronas, né? Que é onde eles ficam. Eu fico aí com essa visão que vocês estão tendo agora, de frente para a pessoa, né? Tem pessoas que têm uma livre associação de ideias, de um fluxo de consciência maior, então eu... Explica pra gente o que é essa associação de ideias que o Freud descobriu. É quando você fala livremente, sem interrupções, sem julgamentos, né, que é uma escuta profissional. A gente estuda para ter essa escuta profissional sem julgamentos morais, religiosos, e também de aceitação incondicional e de acolhimento. Então, é você deixar a pessoa ter o fluxo de consciência, né, de livre associação, e aí depois eu faço uma espécie de análise, interpretação, e aí junto com isso a gente trabalha uma elaboração, né, que ele chama, que é quando a gente tem um contato mais íntimo com o nosso inconsciente, e aí consegue trazer ele para o consciente através dessa livre associação e realmente perceber coisas, né, ter sensações que talvez na vida tenham passado aí despercebidas e realmente trabalhar com isso no manejo, que a gente chama na psicanálise. Então, a psicanálise pode ajudar nossos estudantes. Sim, com certeza. Eu trabalho com isso, né? Pessoas que trabalham, estudam, têm estágios, né? E aí esse momento de livre associação é muito libertador, ao mesmo tempo em que algumas conclusões são tomadas para que sejam aplicadas no dia a dia e tragam esse alívio, essa tranquilidade para as pessoas também. Mas está muito boa essa conversa aqui com você, Natália. Eu sempre aprendo quando eu estou com você, sabe? Muita reflexão sobre a vida, reflexão sobre esse período que os estudantes estão passando. Eu vejo que você realmente compreende, você passou por isso, né? Você esteve lá na universidade. Eu queria que você conversasse um pouquinho, enquanto eu vou aqui pegar, eu vi que tem um brinquedo aqui e eu vou colocar aqui em cima da mesa. Posso pegar? Pode. E conversa com os nossos estudantes enquanto eu vou pegar.
Eu acho importante a gente falar sobre ser profissional e aí com isso falar da formatura também, né? Porque a gente passa tanto tempo da nossa vida sendo estudante que quando a gente se forma a gente fica meio perdido, sabe? Parece que não aprendeu nada, que não vai conseguir colocar em prática aquilo para o qual estava estudando, para o qual se via destinado a ser, né? E isso foi também bem conflituoso para mim. Eu fiquei, ok, eu sei toda essa teoria, e aí as pessoas realmente vão entender o que eu estou dizendo, elas vão querer ouvir o que eu tenho a dizer, vão querer estar comigo aqui nessa sala que eu montei para elas, né? E aí isso realmente tem acontecido, isso está assim, me surpreendendo muito, inclusive desde adultos, adolescentes, crianças, assim, que vêm com a mente e o coração aberto, assim. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é que vai dar certo. Não vai ser fácil, a gente não mente, né? Não vai ser fácil, mas vai dar certo. Ó quem tá aqui, Natália. Eu vou pôr aqui na cena. Chegou. Quem é, Natália? Eu Tá presente. Eu gosto de Barbie, assisti o filme e tudo, né? E acho que eu precisava colocar essa Barbie aqui na sala, porque ela representa essa jornada que eu tive, assim, de tipo, sentir que eu não ia sair do lugar, que eu ia continuar parada. Hoje em dia eu aceito que sou uma jovem senhora de 29 anos e que eu gosto de rolês calmos e cafés da tarde com bolos, mas que eu posso ser, sim, a Barbie Profissões, sabe? Que eu posso fazer várias coisas além disso, assim. Então, ela representa tudo isso também, por isso que ela está aqui comigo. Nesse lugar que eu montei se chama refúgio, né? Porque é justamente a sensação que eu tenho quando eu estou nesse meu lugar mental aí da fantasia, né? Das bandas que eu vou no show aí, que fez parte da minha adolescência. Esses lugares são o meu refúgio, né? E aí eu queria que o meu lugar pudesse ser isso para as pessoas, em algum nível, nem que fosse por um momento, assim. E ela tem uma rampa aqui, ó. Sim. Tem uma rampa. A gente precisa de rampas na vida? Sim, com certeza. E isso também é um trabalho, né? Acho que isso é o símbolo da frustração e da surpresa, né? Porque já fui para muitos lugares onde eu tive que literalmente ser carregada, né? E recentemente, por exemplo, no show que eu estava Conta do show pra gente. Que show você foi? O seu último show? Conta pra Eu gente. fui no show do Jonas Brothers, realizar o sonho da Natália de 14 anos, que cresceu assistindo Camp Rock. E aí foi muito legal, porque eu imaginei que eu fosse estar lá, mas que eu não fosse apreciar ou participar de tudo, sabe? Na totalidade, assim, porque até então, onde eu tinha ido, era sempre um camarote reservado, uma coisa mais isolada, né? E aí, quando eu cheguei lá, as bombeiras que estavam lá me pegaram e me colocaram, assim, tipo, no meio do povo, assim. Pegaram você lá e puseram onde? Numa plataforma? Numa plataforma na pista, no gramado, assim. E aí eu falei, cara, sabe? E aí eu consegui ver tudo e sentir a energia, assim, das pessoas, né? Todas mulheres, basicamente, senhoras de 29 anos, que têm aí a mesma história assistindo Disney Channel, né? Então, a energia foi muito boa. Então, assim, tem muitas frustrações, mas o que realmente fica, o que realmente faz a gente crescer e querer continuar todos os dias são essas pequenas surpresas. Eu posso dizer que eu tenho essas pequenas surpresas até com meus pacientes, assim, né? De ver no olhar deles que onde eu estou sentada ou a forma que eu me movimento não faz a menor diferença sobre como eles se sentem ou como eles conseguem se expressar. E acho que até a terapia online, né? Eu atendo muito online, né? Pessoas que não são aqui do interior, né? Gente de São Paulo eu atendo. E isso também abre muito o leque para que eu conheça, né, essas pessoas que talvez eu não tivesse oportunidade de outro jeito, assim como no show, né? Troquei pulseirinhas da amizade com pessoas que talvez não teria conhecido de outra forma.
ao mesmo tempo que essas pessoas me conhecem também, né? E começam a ter uma percepção um pouquinho diferente, um pouquinho modificada do mundo aí. Natália, toda aula eu falo assim, que eu estou dando online, eu não consigo dar o abraço. E eu sempre gosto de dar o abraço quando eu termino a aula. Foi maravilhosa essa aula, Natália. Um abraço!